Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Para você que vem acompanhando, essa é uma série de 5 vídeos que eu falo das feridas emocionais da alma, baseado no livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais. Ele que é tomado como parâmetro aqui, que a gente está fazendo um estudo capítulo a capítulo. Esse já é o 4º vídeo, nós temos aí os outros 3 vídeos, que é as feridas da rejeição, do abandono e da humilhação. Corre lá e dá uma olhada. A gente faz esses vídeos para que você consiga identificar se você tem essas características. Eu leio aqui um resuminho, alguns tópicos dos capítulos que dizem características nossas, né, que podemos ter ou não, e ali você vai se identificando o que você tem, o que você não tem, e você descobre se você tem aquela ferida ativa em si e qual o grau de intensidade, se você se identifica com muitos itens, poucos itens, e no final do capítulo eu falo um pouquinho sobre algumas técnicas de cura. As feridas emocionais é uma coisa que você trabalha a vida toda, né, pelo menos essa é a forma como eu acredito. A própria autora, Lise Bourbeau, que sei lá, passa dos 60 anos de idade, ela até hoje diz que trata as feridas, é uma coisa que traz características que vão te acompanhar, acho que quase pro resto da vida, mas é óbvio, à medida que você vai tratando, entrando nesse processo de catarse, expurgando aquilo ali, ressignificando, acho que a grande palavra a ser dita aqui a respeito de feridas emocionais, de cura das feridas emocionais, é a ressignificação. Porque tudo começa a partir do fato de quando a ferida foi ativada, a criança interpretou o fato de um jeito, significou o fato de um jeito, em que o adulto passa a ter reações advindas dessa significação. Então cabe a ele descobrir quais são essas reações, esses comportamentos, e na hora que sentir a vontade de agir daquela forma, parar, dar um freio e entender que aquilo ali é fruto da ferida e passar esse processo todo de ressignificação, que é o quê? Não foi isso, né? Que o episódio que aconteceu na infância não significava isso, não queria dizer isso, não era para eu ter interpretado dessa forma, você vai tentando, né, limpar. No final do capítulo eu falo um pouco sobre os métodos de cura que a gente mais utiliza aí. Existem vários, desde que você atinja algum deles, seja gatilho para atingir o objetivo, não importa. Então a gente vai começar aqui. Como eu disse, né, eu estudo o capítulo e eu extraio tópicos. Então eu leio aqui tópicos que são palavras da autora e aí eu comento para a gente explicar um pouquinho o que é, como que é. E óbvio, eu tento sempre trazer para situações da minha vida, que é para ficar mais fácil de ilustrar para vocês. Aí muitas pessoas que assistem o vídeo se identificam. Então vamos lá. Traição. Segundo o dicionário, trair significa ser infiel a, abandonar traiçoeiramente ou deletar. O termo mais importante que se associa à traição é o seu oposto, a fidelidade. Quando a confiança é destruída, podemos ser vítimas da traição. Então, veja que, já vou parar rapidinho aqui para comentar, veja que não é só uma traição conjugal, né? Quando você ouve à primeira vista a palavra traição, aí você pensa logo em traição conjugal, né? Ou de namorados, ou de cônjuges, ou o que seja. E não é só essa traição. Aliás, até de acordo com a máscara que eu vou dizer para vocês aqui que a ferida tem, é bem uma coisa dessa quebra da confiança. Mas como assim? Porque a pessoa que sofre da ferida da traição, a gente vai ver ali na frente, eu sempre acabo adiantando um pouco, ele tem a máscara do controlador, é uma máscara que ele desenvolve como proteção. Então o que acontece? O controlador, ele quer que você atinja as expectativas dele, ele vai controlar nesse sentido, controlar você, controlar as coisas que você faz, não sei o quê, para que você atinja a expectativa dele. Uma vez que você não atinja essa quebra de confiança, porque para ele é como assim, você prometeu, não cumpriu, ou se comprometeu com determinada atividade, não fez. Então, você vê que não é só uma questão de traição conjugal, que existe também, porque quando há traição conjugal também é algo que eu esperei do outro que ele não fizesse, ele fez, e vice-versa, etc. Então vamos seguir aqui. Essa ferida é despertada entre os 2 e os 4 anos de idade, no momento em que a energia sexual se desenvolve, engendrando assim o complexo de Édipo. Quem aí já ouviu falar em complexo de Édipo? Eu, pela idade que eu tenho, eu tô com 46 anos, na época eu era criancinha, teve uma novela da Globo que eles colocaram esses personagens para poder ilustrar essa trama do Édipo, né? Então tinha o Édipo, a sua mãe Jocasta, etc. A maior parte de vocês que deve estar assistindo aí não é da época, mas eu coloquei aqui embaixo, antes de eu continuar a falar,
uma definição aqui que eu peguei na internet sobre o complexo de Édipo. Se tiver algum psicólogo, psiquiatra aí, me corrija se isso aqui estiver errado. A fonte é a internet, né? O Google, o pai de todos nós, né? O complexo de Édipo é um conceito que foi defendido pelo psicanalista Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né? Que se refere a uma fase de desenvolvimento psicossexual da criança chamada fase fálica, em que ela começa a sentir desejo por sua mãe e ódio e ciúme de seu pai. Naturalmente que eu acho que isso aqui é o caso do homem, né? O filho homem. Acho que com a mulher deve ser só inverter a situação aqui. E aí ele fala aqui, como eu disse, que ela é despertada entre os 2 e os 4 anos de idade. Quer dizer, eu já expliquei aqui em outros vídeos que nós já viemos com as feridas na alma e escolhemos os pais com quem a gente vai vir na família, que serão os personagens que vão, em algum momento, ativar aquela ferida, vão despertar ela em nós. Aí aqui cabe um adendo de que eu digo em todos os vídeos, se você não crê em nenhuma doutrina reencarnacionista ou vida após a morte, não sei o que, isso é um pouco complexo para você, porque, eu já trouxe a ferida, da onde? Então, se você não tem essa crença, abra um pouco sua mente, estuda um pouco, embora isso não vai fazer diferença nenhuma no tratamento e na cura das feridas. É só você abandonar essa ideia e se apegar às características das feridas e o que eu posso fazer para curar. Isso já é um excelente ponto e não necessita de você crer em absolutamente nada. Mas, para ficar melhor explicado, seria ideal realmente que você tivesse alguma crença de vidas anteriores a essa que você tem agora, que é a pluralidade das existências e vida após a morte, enfim, etc. Porque você já traz isso, que é uma consequência de atos passados de vidas passadas, de relações que você teve em vidas passadas. Você já vem com aquilo na sua alma. E aí você traz aquilo para essa encarnação. O genitor foi escolhido a dedo ali no seu planejamento encarnatório para ativar aquela ferida em você, porque o propósito, a tua missão, a gente fica sempre desesperado para descobrir qual é o meu propósito, qual é a minha missão, é nada além de evoluir. Então, ativa essa ferida no ser humano para que ele passe a vida inteira ali confrontando episódios que aquilo causa limitações, transtornos e etc. E ele tem que aprender a ir burilando, extirpando praticamente aquilo de si do seu intelecto. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos meus. Aqui ele falou, despertado entre os 2 e os 4 anos. Se você acompanha aqui os vídeos, na ferida do abandono, eu te disse que meus pais se separaram. Eu tinha ali por volta de 3 anos, 3 anos e meio. E aí minha mãe saiu de casa e nós ficamos com o meu pai. E aqui a gente acabou de falar, o complexo de Édipo, o filho apaixona-se pela mãe e desenvolve ali o ódio, a aversão pelo pai. E aí eu vou explicar aqui outros tópicos que a gente vai adentrar então, o que ele chama de fase edipiana. E aí vem a parte que você fica assim, eu não acredito que as consequências que eu sinto por causa da ferida da traição vêm disso, nem parece, mas essa relação da criança adotar a mãe como modelo feminino, se apaixonar e meio que querer substituir o papel do pai. E aí já estou me adiantando como sempre. Então assim, agora eu vou ler assim uns 6 tópicos seguidos aqui, que é para eu depois não precisar voltar nisso e a gente falar disso uma vez só, que é a história do complexo de Édipo. Essa ferida é vivida com o genitor do sexo oposto. A alma que quer trabalhar essa ferida atrai para si um genitor com quem terá uma forte conexão de amor e estabelecerá uma grande atração mútua. Lembrando sempre, eu sou homem, isso vai acontecer com a mãe. Você é mulher, é só inverter a situação, então é o caso dessa paixonite, que a gente tem que, claro, a criança não tem conotação sexual. É uma paixão que nem ela entende, que ela está adotando a mãe como estereótipo de sexo oposto a quem ele vai sentir atração e se relacionar com. Mais pra frente eu vou até falar que isso, dá até problema nos casamentos no futuro. Nas relações, namoro, casamento, etc. Toda criança, sobretudo entre os 2 e os 6 anos, apaixona-se pelo genitor do sexo oposto ou pela pessoa que desempenha esse papel, pois é nessa idade que sua energia sexual se desenvolve. A mãe deve seguir com suas atividades cotidianas e cuidar dos outros membros da família também, como fazia antes da chegada do bebê. Se ela se curva a todos os seus caprichos a ponto de se tornar sua escrava, a criança começa a achar que pode substituir o pai e satisfazer a mãe sozinha.
né? Aquele papo que eu falei mais cedo. O cara fica apaixonado pela mãe ali e tudo, desenvolve uma super conexão, uma super troca, uma coisa, e acha que o pai é descartável. Então cabe à mãe determinadas atitudes ali para que ele passe a fase edipiana da forma correta, que senão vai dar as consequências que eu vou falar aqui mais na frente, afinal nós estamos falando de feridas, né? Atravessar bem a fase edipiana significa que a criança foi capaz de reconhecer que o pai foi essencial em sua criação. A mãe deve fazer a criança perceber que esse pai existe e que é tão importante quanto ela própria. Assim, a criança começa a compreender que houve a união dos dois sexos para concebê-la. Ela desenvolve interesse pelo sexo oposto. Veja que aí tem uma importância também na sexualidade da criança essa questão do gênero. Eu não tenho preconceito absolutamente nenhum contra homossexuais e tudo, mas você vê que já nasce ali esse primeiro instinto da atração pelo sexo oposto, como eu falei. Ele desenvolve, se é o homem pela mãe, se é a mulher pelo pai, desenvolve um estereótipo do que é o ser do sexo oposto, com que ele vai se relacionar, com que ele vai se sentir atraído e etc. Infelizmente, na maior parte do tempo, o complexo de Édipo é mal vivenciado, porque a mãe é possessiva demais em relação ao filho e o pai em relação à filha. O apego do filho ao genitor do sexo oposto é muito maior, o que mais tarde afetará suas relações afetivas e sexuais. Eles tenderão a compará-lo o tempo todo ao seu parceiro ou criarão expectativas irreais a respeito de seu companheiro por causa do que não receberam do pai ou da mãe. Então veja, aqui faz até um link com a ferida do abandono, que a ferida do abandono também é com o genitor do sexo oposto e é classificado pela falta de amor. Então se no meu caso sou homem, a figura foi a mãe com quem eu vivenciei o episódio do abandono, a mãe deixou de dar amor ao filho. E aí o que acontece aqui? Através do complexo de Édipo, desenvolvo aquele estereótipo, me interesso pela minha mãe, e aí nos relacionamentos, como ele disse aqui, eu tendo a enxergar a mulher como mãe, tendo a exigir dela posturas que a mãe tinha, que foi meu modelo, ou o amor que eu não recebi da mãe. Eu falei isso aqui na ferida do abandono, né? Como eu passei pela separação, minha mãe saiu de casa, então eu deixei de ter aquele convívio mais ostensivo, não recebi o amor devido, e aí nos namoros e futuramente no casamento eu fracassei porque eu ficava ali esperando receber o amor que eu não recebi da minha mãe. Então isso figura como uma pessoa possessiva, ciumenta e muito dependente emocional, muito apegada, que isso é total ferida do abandono, a máscara do dependente. Então a mulher, como eu disse, é só inverter a situação. Então veja, no meu caso, como eu falei para vocês, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos e meio. Ou seja, é bem na fase da ativação da ferida, do despertar da ferida. E aí veja, eu desenvolvi essa mega conexão pela minha mãe, esse amor, essa coisa toda. A partir do momento que ela sai de casa, meu pai assumiu a figura principal e aí meio que bagunçou essa dinâmica edipiana. Porque ele passou a ser pai, né, pai e mãe, e como separou eles do contexto, não vivia adequadamente a fase edipiana, que era os dois estarem presentes dentro de casa, para que a minha mãe fizesse o que a Liz falou aqui, quer dizer, não ficasse me tratando como reizinho da casa, né? No meu caso até eu era o caçula e único menino, as outras 2 meninas são mais velhas, e isso um pouco aconteceu enquanto ela esteve lá. Então que eu não fosse o reizinho da casa, ela continuasse dando atenção para as minhas irmãs e para as outras atividades e mostrando que, ó, baixa sua bola, que seu pai faz parte da equação, ele tem um papel determinante ali. Provavelmente quando eu aprenderia que meu pai era o provedor da casa, naquela sociedade machista de antigamente era assim, né? O pai era o provedor, era o comandante, o cara que está ali no leme do navio e tal, e ela é a gestora da casa e da família, etc e tal. Enfim, então eu só vivenciei meio que esse amor, essa conexão profunda com a mãe, eu tinha mesmo. E hoje, pensando como adulto, porque a criança não tem malícia nenhuma, parece realmente que era isso, que você era apaixonado pela figura feminina ali. Né? Você só não se relaciona porque, óbvio, a criança, primeiro, não tem malícia nenhuma, segundo, ela entende que aquilo é um amor de filho para a mãe. Embora tem casos aí de complexos de Édipo que vão além, né? A gente busca na mídia aí de gente de mãe que pira com a beleza do filho também, aí é coisa de... e se envolve, né? Então tem umas escatologias aí que justifica se você acreditar em pluralidade das existências, acreditar que houve uma encarnação passada e que aquela pessoa que está ali com você, ela está sua mãe, mas ela não é sua mãe no plano espiritual, de repente ela foi.
uma esposa, alguém com quem você se relacionou, e por isso acontecem esses bugs na Matrix aí, mas isso é outro papo, né? Vamos continuar. A alma, que encarna com o objetivo de curar a ferida da traição, escolhe pais que utilizam a sedução com a criança e que são mais centrados em si mesmos. Sedução, obviamente, que eu estou falando aqui, não tem contexto sexual, nem pedofilia, nem nada disso, né? Aquela sedução de papai ia ficar tão feliz se você fizesse isso. Nossa, como papai ia ficar feliz se você fosse assim, né? E aí a criança vai tentando atender aquilo e não sei o quê. E aí vem a traição quando o pai, por algum motivo, em alguma razão, em algum momento, não entrega aquilo da expectativa do filho que ele está esperando, e ele considera tal quebra da confiança. A criança se sente, falou agora aqui. A criança se sente traída pelo genitor do sexo oposto sempre que este não cumpre uma promessa ou trai uma confiança. Um sentimento de traição pode ser igualmente experimentado quando a menina é ignorada pelo pai depois da chegada de um bebê menino, quer dizer, pintou outro filho na área e é de outro sexo. E aí imagina se é pai e é menino, a menina fica realmente assim, que aí o pai, todo pai que é o menino, que é o jogador de futebol, que é isso, que é aquilo, aí o trauma come solto, né? Quando a criança começa a viver experiências de traição, cria para si a máscara do controlador. O controlador age para garantir que os compromissos que assumiu sejam respeitados e para ser fiel e responsável, de maneira a se assegurar que os outros cumpram igualmente os seus compromissos. Podemos reconhecer o homem controlador pelos ombros fortes, mais largos que os quadris, do tipo, aspas, sou responsável, podem confiar em mim. Quando o controlador olha para uma pessoa, ele tem o dom de fazê-la sentir-se especial, importante. Seu olhar é intenso, sedutor, ou usa-o para manter o outro à distância, ou para intimidá-lo. Tenho muito essa expressividade com o olhar, tanto que eu considero muito sempre o olhar das pessoas e espiritualmente, energeticamente falando, nós não devemos até nem encararmos muito as pessoas. Vou dar uma dica, olha sempre aqui no terceiro olho da pessoa, porque quando você conecta com a pessoa, olho no olho, ou ela suga energia sua, ou você suga dela. Há uma conexão vibracional, aí eu tô falando num plano mais espiritual. Só uma dica, porque às vezes tu tá na rua, vai pro trabalho, não tem aquela hora que tu conversa com um colega de trabalho e você volta extenuado, esvaído, a pessoa sugou toda a tua energia. Então olha sempre pro terceiro olho, a pessoa vai pensar que você está olhando no olho, mas não tá. Enfim, e aí, quanta coisa do controlador. O que é a máscara do controlador? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. A gente quer que tudo saia perfeito de acordo com as nossas expectativas, desde trabalhos a relações, a eventos programados, etc. Então esse é um ponto que essa ferida me pega, porque as feridas mais fortes minhas é rejeição e abandono, as outras eu tenho uma pitada, mas infelizmente a pitada é bem forte. Às vezes é 1, 2 pontos só no meio de todas as que eu estou lendo, mas grita, né? E aí o que seria isso? Por exemplo, teve um vídeo, acho que da rejeição, que teve uma pessoa que comentou aí no YouTube que essa questão do controle massacrou muito ela durante a vida, porque no trabalho principalmente isso se manifesta na relação do casal também, né? Porque fica aquela disputa da patente, o pai, a mãe. Aí o pai que sofre da ferida da traição ali, que é muito controlador, ele quer que tudo saia no esquema como ele planejou. E a mãe, geralmente, como ela vem para... é uma alma colocada ali para perturbar a situação, para que você cure isso, ela vai sempre, de última hora, quebrando todos os planejamentos e o controlador fica doido. No trabalho, para dar um adendo aí para essa pessoa que assistiu o primeiro vídeo, e eu cito sempre exemplos meus, é o clássico caso da pessoa que não consegue delegar, porque ela acha que não vai sair perfeito tanto quanto se ela o fizesse, né? E aí a pessoa sofre, porque ela fica extenuada fisicamente, duplamente, psicologicamente drenada, e isso é fruto de uma ferida. Tanto que dizem aí os coaches, né, que o verdadeiro líder não é aquele que faz tudo sozinho, que assume toda a pica, a bronca e tal, é aquele que consegue treinar a sua equipe para terem a mesma eficácia e eficiência na ausência dele. Deu um pau, o líder não tá, todos são líderes. Todo mundo sabe assumir sua função e entregar o produto final. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, me usando aqui para você entender, 2 exemplos bobos aqui.
Eu, como já disse para vocês em vídeos anteriores, eu trabalho com filmagem, sou videomaker, filmagem e edição de eventos, de corporativo, de várias coisas. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui contratado por uma escola particular grande, de muitas turmas e tal, para eles faziam um teatro de fim de ano, alugavam mesmo uma sala de teatro, um auditório, e várias turmas faziam apresentações do mesmo tema, não sei o que, etc. E aí eu tinha que filmar aquilo e entregar, na época ainda existia o DVD, a mídia física, entregar um DVD com aquilo ali, porque os pais compravam aquele DVD como uma recordação de fim de ano. Só que eu era um microempreendedor individual, eu sou, né? Eu não tenho uma empresa, uma produtora, uma sede, eu tenho um quarto da casa que você transforma em ilha de edição, / escritório, / depósito, né? E tem um CNPJ e você atende a partir dali. Então o que aconteceu? Eu tinha que fazer essas cópias de DVD artesanalmente, eu mesmo. Que era o quê? Comprar as mídias físicas, copiar, e aí, bicho, era assim, 100, 200 cópias. Copiar uma por uma, aí eu comprava mídia que tinha superfície branca, que a minha impressora imprimia sobre a superfície, eu fazia o rótulo de cada uma dessas 100, 200 mídias, imprimia 100, 200 mídias em cima e tinha que fazer a capa no Photoshop, aí comprava papel fotográfico, imprimia a capa e aí vem o exemplo do controlador. E aí a capa, depois que você imprime, a dimensão de um box acrílico de DVD não é do tamanho de uma folha A4, então sobrava aquelas margens brancas, você tinha que cortar aquilo, no meu caso, como eu não era uma gráfica, nenhuma empresa, estilete e régua, não é na guilhotina igual uma gráfica que já pega 100 de uma vez e corta ali, era um por um das 100, 200 capas na mão. Aí o controlador começava a gritar, porque eu botava ali a régua na margem, queria cortar retinho, para não ficar nenhuma sobrinha branca nas bordas, porque às vezes a régua não é exatamente perfeitamente reto, porque é uma matéria feita de átomos ali que sofre a ação do calor, do tempo, e ela vai empenando, entortando. Então às vezes você começava a cortar num ponto, estava na margem retinha, no final dava aquela ondinha assim com uma sobrinha branca. E o controlador queria tudo perfeito, sem nenhuma sobrinha branca. Só que as pessoas que estavam comigo, esposa, irmã, as pessoas que estavam passando em volta ali no decorrer do lance, ficam penalizados, né? Caralho, você vai fazer 200 cópias na mão aí sozinho, com todos esses processos da mídia, da capa, da gravação, da impressão, do corte. Aí começavam a querer ajudar. E para o controlador, às vezes, em vez de ajudar, você está atrapalhando, porque o cara fica desesperado que as pessoas não vão ter essa mesma mesura, por exemplo, na hora de cortar a capa, eu ficava desesperado que as pessoas não tinham o mesmo cuidado, a mesma mesura, passava assim, aí ficava cheio de borda branca ou sobras brancas, o caramba, e eu queria entregar um trabalho com excelência, porque era uma empresa grande, era uma empresa rica, e eu queria ter mais trabalhos ali, precisava fazer aquela empresa crer que aquilo ali foi um processo mesmo de uma empresa que criou, que fez, concebeu aquele material todo ali através de gráficas e etc e tal. E aí, cara, eu não conseguia mais trabalhar, porque eu ficava ali vigiando o outro, se ele estava cortando retinho, certinho, isso aqui quase sempre não corta, porque as situações acontecem para te provocar mesmo, para você ver que você tem um problema ali. Outro exemplo, eu filmava casamentos, então eu tinha que contratar 2 cinegrafistas para filmar junto comigo, não dá para filmar tudo sozinho. E aí o controlador fazia o quê? Saía filmando, trabalhando o triplo, porque não confiava nas imagens que os outros 2 cinegrafistas estavam fazendo. Então eu queria ter a certeza de que na hora que eu sentasse para editar, eu teria o bom material para entregar para o cliente, porque eu não tinha certeza que os 2 cinegrafistas iam filmar na mesma qualidade que eu filmava, com o mesmo carinho, com a mesma inspiração, com o mesmo não sei o quê. Então é o que eu falo, a pessoa trabalha o triplo, fica extenuada fisicamente e mentalmente destruída. E isso é um problema extremamente recorrente, que aí vai para dentro de casa, na relação homem e mulher, por causa dessa coisa de, né, a pessoa quer controlar tudo, o outro não pode exercer a sua individualidade, dá pau à beça. Aí, desculpe o parêntese gigantesco aí, vamos lá. Tem outro adendo aí que eu falei muito rapidamente, essa questão do olhar, né? Eu tenho muito, quando eu estou brigando com uma pessoa, meio que aquele olhar 43 muito sério, muito penetrante, que é o que ele falou aqui, quer dizer, é a questão de você chega a intimidar a pessoa só com o olhar, tu não precisa levantar a mão. É o olhar e o verbo. Ou a questão da sedução. Quando vai se aproximar de uma pessoa, tem interesse numa pessoa, também estabelecer muito uma conexão visual ali, onde você consegue transmitir toda a sua essência e penetrar na essência da pessoa. Parece bonito, né? Mas é uma característica de ferida, da ferida da traição e da máscara do controlador. Vamos seguir aqui.
muito exigentes consigo mesmas, querem mostrar aos outros do que são capazes. Percebem todo ato de covardia, portanto, falta de coragem, como uma traição. Tá vendo como tem várias vertentes? Recriminam-se energeticamente quando desistem de um projeto por medo de ir até o fim. Entre as 5 feridas, o controlador é o que cria mais expectativas com relação aos outros, pois gosta de prever e controlar tudo. As expectativas do controlador, por sua vez, têm como objetivo verificar se os outros estão fazendo direito, o que devem fazer, e se são confiáveis. Então veja aí, é aquilo que eu falei a respeito do meu trabalho, quer dizer, você tem expectativas em relação aos outros, e eles não cumprirem a expectativa com você é uma espécie de traição para você, é uma quebra de confiança. Então você padece disso. E a outra coisa que ele falou aqui, quer dizer, se recriminam quando têm medo de não chegar num projeto até o fim. Quer dizer, o controlador também ele tem um alto índice de autossabotagem. Porque as oportunidades aparecem, esse é um outro ponto que atrapalha muito no trabalho também, por exemplo. As oportunidades aparecem, aí tipo, ferida da rejeição ou do abandono, sei lá, acho que é da rejeição. Você acha que não está à altura, que não tem o potencial adequado para aquilo. E do lado do controlador você já fica querendo antever passos, etapas, processos. Então assim, não, aí vai precisar disso e eu não sou capacitado naquilo, aquilo ali vai precisar e eu não estudei muito isso, eu não sou muito competente nisso. Você já está tentando controlar o resultado, como é que vai ser depois que você aceitar, se você aceitar, não sei o que, e no fim quase sempre termina em autossabotagem. Você recusa porque você acha que você não está à altura. Então porque pega esses 2 traços da ferida da rejeição, que é o escapista, quer dizer, foge da oportunidade, e o controlador, que ele fica tentando prever etapas do processo. Isso, infelizmente, eu tenho muito. Eu, costumo caminhar quilômetros aqui como uma espécie de aeróbico, de exercício físico, e minha mente fica ruminando, pensando nos conflitos da minha vida, tentando prever quais serão os próximos passos da pessoa e o que ela vai fazer, e se eu fizer isso, no que vai dar, talvez só se eu fizer isso, aí vai acontecer aquilo, que não sei o que. Tentando ter o controle total. Ou quando você aceita a oportunidade, ela começa a caminhar de um jeito diferente daquilo que o teu controle previu e você já, máscara do escapista, vaza e fala, não, beleza, obrigado, não é pra mim, tchau. E a espiritualidade está ali. Você não sabe onde eu quero chegar. Isso está acontecendo agora. Não quer dizer que vai chegar onde você está pensando. Eu sei onde vai chegar. Segue aqui o caminho que eu estou te indicando, porque eu estou querendo fazer você realizar esse objetivo que você quer tanto aí. A gente vai lá e sabota. E sabota a vida inteira, bicho. Até hoje eu faço isso. Até hoje, infelizmente, eu faço isso, porque eu já tenho 46 anos, eu já vivi muita coisa. Então, muita coisa, muito evento, muito episódio, quando começa na minha vida, eu já tive aqueles episódios antes. Aí você tende a mente faz isso, né? A mente tende a buscar referências. Por isso que rola também muito com a questão da ferida emocional. Você tem que também fazer uma reprogramação mental, trabalhar alguma coisa que traga transmutação. Aí quebra de crenças limitantes, paradigmas, não sei o que, você meio que tem que reprogramar o HD ali. Que no final do vídeo eu costumo sempre dar os exemplos de cura, são as meditações de cura da ferida da criança interior para identificar os episódios, depois você vai buscar as ferramentas para tratar eles. Então eu cito muito aqui Ho'oponopono, que é uma coisa excelente para perdão, ter que perdoar o genitor do sexo masculino, feminino, ou você mesmo, por ter feito aquela significação errada e estar sofrendo por causa daquilo, e não se condenar por isso. Tem hipnose, terapias holísticas, tem várias coisas que você primeiro tem que identificar os episódios e depois ver quais as feridas mais latentes, o que você precisa. No meu caso, eu precisaria muito de refazer o mindset aqui, de formatar o HD e botar novas crenças mais prósperas, mais positivas, menos apegadas, arraigadas, que entrasse mais no que a gente chama de flow. Segue o flow. Tá apontando para cá, vai. Apontou para lá, vai. Não tenta controlar. O controlador faz isso. Ele descobre o flow, aí ele, olha, não, mas espera aí, mas o ideal é que vá por aqui, faça a curva, assim, começa a controlar, estraga tudo, a espiritualidade cruza os braços e você, né? Infelizmente é assim. O controlador é veloz em suas ações, interrompe com frequência e responde antes mesmo que seu interlocutor tenha terminado. Talentoso e ágil, ele não tem a mínima paciência com os lentos e precisa se esforçar para não se estressar com eles. De novo, aquela coisa do trabalho. Ninguém está à altura, você é lerdo demais, não sei o quê. Aquela ansiedade mega na hora que você está discutindo com alguém que você não deixa nem a pessoa terminar de falar, já mete ideia em cima, você não consegue esperar. Feridas emocionais. O controlador deve então trabalhar a paciência e a tolerância, sobretudo quando uma situação o impede de fazer coisas à sua maneira e segundo suas expectativas. O controlador é levado a
futurizar, isto é, tentar prever o futuro. Quanto mais intensa a ferida, mais ele quer ter o controle de tudo para evitar ser vítima de traição. Está sempre pensando à frente. Então lembra que eu falei da ruminação mental? Quer dizer, é isso aqui. Por que você fica querendo prever o comportamento do outro? O que vai acontecer no futuro? Essa oportunidade vai me levar aonde? No fundo é o medo da traição, de você cair em algum episódio ali de quebra de confiança, daquilo ou aqueles não atenderem a sua expectativa. Aí aqui aquela parte que eu já falei, para ele é tão difícil delegar uma tarefa quanto confiar no outro para realizá-la. Será levado a verificar vezes sem conta se aquilo está sendo feito conforme suas expectativas. Ressalto que a ferida da traição é despertada no controlador sempre que ele está na presença de uma pessoa relapsa com seus deveres. Ver uma pessoa sem fazer nada, sobretudo do sexo oposto, lhe dá nos nervos. Isso é fato, né? Cara, ele fala aqui das duas coisas. Você vê alguém pachazão largado sem fazer porra nenhuma, te ofende, e ao mesmo tempo, se essa pessoa porventura começa a trabalhar, você se incomoda e tá parado sem fazer nada. E vai lá e senta o pau a trabalhar, ele vai falar isso aqui. Em geral, o controlador gosta de ter a última palavra, e é por isso que sempre tem alguma coisa a acrescentar a tudo, ou quase tudo. Não gosta de ser vigiado, em especial por outro controlador. Experimenta grande inquietação diante de pessoas autoritárias, pois julga que elas querem controlá-lo. Ele quer saber tudo o que se passa, dá a sua opinião sem que esta seja solicitada, não consegue se abster de acrescentar um comentário ao que os outros fazem ou dizem. O que chamamos controle, o controlador chama de ajuda. Pois é assim mesmo, quer dizer, eu tenho também um problema com hierarquia, com patente, aí eu ficava pensando que era coisa de vidas passadas, de repente vai ver em uma vida anterior tu foi alguém importante, aí agora você tem dificuldade de ver os outros mandando em você, ou ver uma autoridade, uma polícia, um diretor de escola, um CEO de empresa, pessoas com patente mais alta que a sua, que você tem que se subordinar, e aí você fica meio contrariado. E pior se não tem patente nenhuma. Gente de dentro de casa, não sei o que, te dá uma ordem, vai fazer não sei o que, vai tirar o lixo, e você olha daquele jeito, tá pensando que eu sou o quê? Ferido da traição. Máscara mega do controlador. Como para ele o fator surpresa é uma emoção difícil de vivenciar, sua primeira reação é retirar-se e ficar em estado de alerta. Ele precisa pensar e estar preparado para toda e qualquer eventualidade. Tenho muito isso aqui, que é o que eu falo. Por exemplo, no meu casamento sofri muito com isso. A gente planejava as coisas e aos 45 do segundo tempo a pessoa ia lá e mudava tudo. Aí é uma surpresa, e é uma coisa para a qual você não se preparou mentalmente. Aí o controlador fica enfurecido, fica devastado. Porque isso é o quê? A quebra da confiança. Você combinou um negócio comigo e não fez. Aí você cutuca a ferida do controlador, a ferida da traição na pessoa. Infelizmente nem sempre consegue cumprir com sua palavra, pois se compromete sem verificar se pode mesmo fazer o que prometeu. Então você vê que ele cobra dos outros, mas ele mesmo muitas vezes não é capaz de fazer. Arranja então todo tipo de desculpas, chegando inclusive a dizer que não se lembra de ter se comprometido. Isso, nesse caso que eu citei, por exemplo, do meu casamento, ela também tinha ferido da traição, também usava a máscara do controlador. Então é o que ele falou aqui anteriormente. Não gosta de ser controlado pelos outros, sobretudo por um outro controlador, quer dizer, que tem essa ferida latente também, que é isso. A minha esposa tinha muito isso, quer dizer, prometia as coisas já sabendo que não ia fazer só para eu calar a boca, aquela coisa, casamento de mais de 20 anos, né? Não, tudo bem. No fim não fazia. Aí a minha ferida do controlador bombava, né? Pô, você prometeu, mas você falou. Então veja, por isso que é válido tratar das feridas, cara, porque quer ter uma relação harmônica, você não vai conseguir mudar em uma encarnação só. Mas se você tomar pelo menos ciência do que você faz e que você não pode se comportar daquele jeito, você vai tentar minimizar o estrago, né? Pessoas portadoras da ferida da traição sofreram com o fato de o genitor do sexo oposto não cumprir seu compromisso de acordo com as expectativas que a criança tinha de um pai ideal. Já falamos várias vezes. O maior medo do controlador é a dissociação. É o tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, um divórcio. Para o controlador, essa é uma grave derrota. Vê como uma traição e perda de controle da situação. Eu passei por divórcio recentemente, ainda vai fazer 2 anos. E até hoje está difícil de aceitar, por causa do controle. Como que a pessoa faz? Ela não vai atingir futuro esse ou aquele próspero. Ela não vai se dar bem. Ela tomou uma decisão errada. Quer dizer, tudo controle. Ele tem dificuldade, é uma grave derrota, porque ele não conseguiu entregar com excelência o resultado ali. É basicamente isso. Tem até o próximo vídeo, a ferida da injustiça, que é um tipo de controle, mas é um controle sobre eu mesmo, para não quebrar a expectativa dos outros. A gente vai ver no próximo vídeo.
Controlar é conduzir, administrar ou governar sob a influência do medo. Eita, dirigir significa a mesma coisa, mas, excluindo-se o medo, é dar uma direção sem necessariamente querer que a outra pessoa chegue lá à nossa maneira. Então veja, tem um super embasamento no medo. E feridas como a rejeição, por exemplo, quase sempre tem, no meu caso, por exemplo, tem a origem em episódios de muito medo. Nesse caso da ferida do controlador, é esse medo da quebra da confiança, de atingir as expectativas nossas, no caso, e tal. E aí ele dá essa diferença. O que é controlar e o que é dirigir uma situação, né? Essa aqui não posso deixar passar. É o último. Doenças que podem se manifestar no controlador. Agorafobia, problemas nas articulações, perda de controle corporal, paralisia, problemas no sistema digestivo, doenças neonatais, tal. Ele vai falar um monte aqui, mas eu queria falar da agorafobia, que também tem na ferida da rejeição. Eu sofro muito disso. Lá na ferida da rejeição eu explico direitinho, que é aquele medo que a pessoa tem de passar alguma situação de exposição pública em que ela não tenha o controle. Então, o link das duas feridas, rejeição e traição. Por quê? Estou em público, não tem como fugir dali, aquele lugar. Se eu precisar fugir porque deu merda, esqueci, por exemplo, vai falar em público, vai fazer uma palestra, auditório lotado, você tranca porque você não tem costume de fazer aquilo ali, treme, morre de medo, ansiedade, síndrome do pânico, não sei o quê. Só que quando você está nesse episódio em que você está ali em cima do auditório, quer dizer, se você esquecer uma fala, se deu algum problema, não dá para sair correndo e ir embora, bicho. Você está ali num negócio público, não tem como fugir. Você vai ter que enfrentar aquela humilhação ali, também tem um pouco dessa ferida da humilhação, né? E, mais uma vez, embasado no medo. E a agorafobia é um negócio tétrico para resolver, cara. É outra coisa que eu acho que a pessoa leva para o resto da vida e vai encontrando formas de conviver com aquilo, de driblar o medo, a fobia, o pânico. Isso estraga uma encarnação inteira. Tanto que eu, a partir de agora, peguei e falei, eu vou me dedicar o resto da minha encarnação ao controle da mente e equilíbrio emocional. Porque estraga muito a minha vida, sabe? O sabotador vem embasado dessas patologias, por isso que ele faz o que faz. É terrível, gente, é terrível. Aí eu não vou me estender muito mais aqui, porque o vídeo já está gigantesco. Aí ela fecha sempre do mesmo jeito. A principal causa de uma ferida advém de nossa incapacidade de perdoar o que fazemos a nós mesmos ou o que impomos aos outros. Por isso eu citei o Ho'oponopono e falei, faça o Ho'oponopono para o pai, para determinadas feridas, faça para a mãe, para outras determinadas feridas, e faça para você mesmo sempre. Porque tudo é uma questão da significação. Então, por exemplo, ontem eu estava estudando o Kybalion, que tem os 7 princípios herméticos. E o primeiro princípio hermético é o mentalismo. Para ele acredita que o todo, que seria Deus, a criação, possui uma mente e que a vida que nós vivemos na Terra é uma projeção da mente do todo. E você, por sua vez, a realidade que você vive aqui é uma projeção da sua mente. Então, precisa ter uma reprogramação mental, falei isso desde o início, limpar o HD e inserir novas crenças mais positivas, mas para você transformar tudo fora, incluindo parar de ficar tendo gatilho vindo das outras pessoas que ficam cutucando sua ferida. Então é isso, obrigado por você que nos acompanhou até aqui, acompanhe os outros vídeos. Eu ainda vou fazer um vídeo falando especificamente só das curas, os métodos de cura, mas basicamente é você procurar por isso. Um Ho'oponopono, uma terapia holística, a própria psicologia ou psiquiatria, para quem não acredita em nada disso. Um psicólogo, né, uma vasta sessão aí de anos com psicólogos para identificar os episódios e tentar ressignificar eles. Aí várias outras coisas, cara. As meditações são o mais comum, meditações de cura de ferida da criança interior, que é assim que eles falam. E aí você, nas meditações, você conseguindo entrar em alfa ali, você começa a ter visões que são trazidas provavelmente pela tua egrégora espiritual para te fazer relembrar os episódios onde foram ativadas cada ferida, e aí cada caso, você vai pegar terapias específicas para tratar aquilo ali. Mas basicamente, em suma, é perdoar. E é ter amor, muito amor. Então é o perdão pelo pai por determinadas ativações de feridas tais, perdoar a mãe por determinadas ativações de outras feridas. É basicamente isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.